Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube à disposição para todo mundo acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quinta-feira chegou, dia do Gente do MPD que Fala. Você já conhece o nosso espaço aqui, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e com o escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos montar aqui a nossa bancada, então, com os nossos convidados de hoje que vão debater, vão analisar os temas propostos por aqui. Doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático, sempre colaborando aqui com a gente. Tudo bem, doutor Ricardo Prado? Bem-vindo. Obrigado, Mauro. É um prazer sempre, é uma honra muito grande poder estar aqui em contato com os telespectadores, com os ouvintes e poder compartilhar do conhecimento dessa bancada, desses convidados que são realmente excepcionais. Obrigado, Mauro. Obrigado, procurador Ricardo Prado. Também com a gente a advogada, doutora Maria Cecília Mello, desembargadora federal aposentada do TRF3 e atual vice-presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora Maria Cecília? Bem-vinda. Olá, Mauro, boa tarde. Alegria imensa estar com vocês de novo, com aqueles que nos assistem, com essa bancada maravilhosa, para podermos aqui, quem sabe, tirar novas ideias e interagirmos. Obrigada, viu? Muito obrigado pela presença. Também com a gente, Roberta Bock. Ela é professora, neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo, mais uma vez com a gente também. Tudo bem, Roberta? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e discutir temas tão importantes. Obrigado pela presença. E o Carlos Eduardo Gouveia, doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutor Gouveia, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem, Mauro, muito obrigado pelo convite, sempre é uma grande honra estar aqui e principalmente acompanhado de pessoas tão brilhantes como os colegas de bancada, que tenhamos aí uma boa hora de discussão e debate. Vamos em frente aqui para a nossa hora de discussão e debate no Gente do MPD que Fala, com o primeiro assunto desta tarde. Faltando apenas 3 dias para o primeiro turno das eleições, 9 partidos políticos de um total de 32 ainda não repassaram totalmente a verba mínima de 30% do Fundo Público Eleitoral, que deveria ser destinado a candidaturas de mulheres. Os partidos têm até a prestação final dos gastos para atingir o percentual mínimo reservado para as mulheres, e embora essa divisão de recursos possa ser alterada até a véspera da eleição, a demora no repasse tende a prejudicar as candidatas na corrida eleitoral. Vamos ouvir as mulheres primeiro, a parte feminina aqui da nossa bancada de hoje. Doutora Maria Cecília, o seu entendimento sobre esse tema tem a questão da falta de punição, né? Regra é regra, lei é lei, se não cumprir e não tem sido cumprida, a lei não foi cumprida nas eleições anteriores, aí fica difícil qualquer tipo de resultado positivo, não é? E hoje, quinta-feira, se a verba for liberada nesse momento, já está no final da campanha, não há mais o que fazer, as mulheres já ficam prejudicadas, né? Mauro, é um tema tão caro, tão complexo esse, quer dizer, se a gente partir do princípio que os países que têm democracias sólidas têm mulheres participando da gestão política, elas fazem uma gestão, de um modo geral, excepcional, tendem a aumentar o IDH do país, são boas gestoras e a gente teve exemplos na pandemia sobre isso. Bom,
esse tema sempre é objeto de discussão e de disputas jurídicas e políticas. E, recentemente, em 2018, nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei que estabelece essa equiparação, essa paridade no percentual de participação no fundo. Foi nessa ação direta que se estabeleceu o patamar de 30%, porque se previa anteriormente um percentual de só 5%. Foi o Supremo que fez essa equiparação. Quando foi neste ano de 2022, em abril, nós tivemos uma emenda constitucional anistiando os partidos políticos de multa, de qualquer penalidade, de repasses não feitos às candidatas mulheres nos pleitos anteriores. Sim. E com a possibilidade de esses valores serem destinados em eleições futuras. E agora o que a gente assiste? A mesma situação. Não, as penalidades são aquelas previstas na lei eleitoral. O problema não são as penalidades só, é a falta de possibilidade dessas mulheres ascenderem aos cargos eletivos. E mais do que isso, é o momento subsequente, porque se nós chegamos a ter uma emenda constitucional anistiando os partidos dessa não concessão de verbas, qual que é o próximo passo? Quer dizer, é revoltante como mulher, como advogada e como brasileira, né? A gente quer um país democrático, e um país democrático tem mulheres disputando em igualdade, e não mendigando possibilidades para uma eleição. Então, assim, eu fico triste, revoltada, e eu acho que a gente precisa se posicionar firmemente sobre isso para que não tenhamos uma nova anistia em relação a essas penalidades que deverão ser impostas pela Justiça Eleitoral. Me perdoe se eu exagerei, mas é que é um tema que me é caro e que me revolta. Roberta Bock, é interessante como acaba ficando só no discurso, né? Precisamos aumentar a participação das mulheres nos parlamentos, na Câmara Federal, no Senado, nas assembleias, enfim. Precisamos ter mulheres disputando os cargos majoritários, mas a situação não está favorável para elas, porque há o descumprimento daquilo que está escrito, a lei. É isso mesmo. E isso é cultural. Isso, infelizmente, é cultural. E é muito desagradável para nós o tempo todo ter que falar, gente, nós somos humanos. Não é essa a diferença. Nós temos, assim, como já foi citado pela doutora, as mulheres têm mais facilidade de um olhar amplo na política. Na administração, ela consegue ser mais acolhedora. As empresas, a política, todas as organizações só têm a ganhar com a presença feminina. Eu não estou falando com isso que os homens são inferiores, longe de mim. Isso não é uma fala feminista, é uma fala de uma mulher que também sofre. Nós sofremos muito para ascender nos cargos. Os nossos salários são menores, há um medo, há uma cultura de extrema tradicionalidade pelo mundo, não estou falando só de Brasil, pelo mundo, que acaba podando a iniciativa feminina. Nesse caso específico que você colocou, também tem uma ação que eu consideraria até uma ação beirando a corrupção, porque você está manipulando verbas financeiras, né? E se no final não tem uma punição, o fato de não ter a punição, de ter aceitado não ter essa punição, já faz parte dessa cultura masculinizada, de extremo conservadorismo, entendeu? Extremo conservadorismo. A gente só tem a sofrer e nós temos muito a acrescentar na sociedade. Então, momentos como estes agora, de tocar nesse assunto e poder falar para todos que, biologicamente, que nosso cérebro, que nosso funcionamento cerebral, ele não tem diferenças, ele tem até facilidades, e nós só podemos ajudar a economia do país, ajudar uma sociedade. Eu acho que momentos como esses são importantes para que a gente possa lutar.
entendeu? Mas é cultural, infelizmente é cultural. Procurador Ricardo Prado, seu entendimento sobre esse tema, de acordo com a doutora Maria Cecília, com a Roberta Bock? Eu acho que, pegando o gancho do que elas já colocaram, é importante, por uma questão, inclusive, tem um aspecto cultural, é importante que as mulheres olhem para as candidatas mulheres nessa eleição, para o parlamento, para o legislativo, para o executivo, para todos os cargos que estão em disputa. Deputado estadual, deputado federal, senador, senadora, né? Então, é importantíssimo que as mulheres tenham esse olhar. As mulheres são a maioria da população do país, certo? Então, elas têm um poder de eleger suas representantes. Porque você só tem essa aprovação, que a doutora Maria Cecília falou, no parlamento, porque o parlamento ainda a maioria é masculina, ainda a maioria é formada por homens. Se você tivesse um parlamento em igualdade de representação, você com certeza não teria essa aprovação. Certo? Quer dizer, você teria assegurado um mínimo de financiamento para as candidaturas femininas. Que, aliás, a lei não prevê a igualdade, porque a lei prevê 30%, e as mulheres já são mais de 50%. Né? Então, você está prevendo no sistema mínimo de recursos para que as candidaturas sejam viáveis, porque é difícil você fazer campanha sem dinheiro. Nós vivemos num mundo capitalista. Tudo que você vai fazer, você precisa, ou você precisa de gente que tenha disposição para poder fazer isso gratuitamente, e isso, obviamente, é limitado, né? Ou você precisa contratar um serviço. Contratar um serviço, você precisa de dinheiro para poder pagar. O fundo público tem essa finalidade, e a finalidade exatamente de dar oportunidade para as pessoas que não nasceram ricas, que não são ricas e que querem disputar uma eleição. Certo? O fundo público, na verdade, teve muita discussão com relação a ele. Eu sou francamente favorável, né? Acho que o financiamento por empresas assegura apenas a uma elite a participação na política, né? A ideia de que as pessoas precisam doar é uma ideia muito bonita na teoria, mas quem consegue, na verdade, fazer doação para a campanha política são as pessoas que realmente têm muito dinheiro. E você restringe, na verdade, a representação do parlamento a essas pessoas, né? Então, é preciso que toda a população tenha representante, e para isso você precisa distribuir o custo da eleição por toda a população. É óbvio que esse dinheiro tem que ser fiscalizado, né? Não pode ser entregue na mão dos presidentes do partido para eles fazerem esse dinheiro o que bem quiserem. Não. Essa distribuição tem que ser transparente, tem que ser equitativa, né? E nós precisamos avançar nesse debate, sim, para que esse dinheiro realmente chegue para alavancar as candidaturas, inclusive das mulheres, dos negros e de todas as minorias que precisam ser representadas no parlamento brasileiro. O senhor atentou, doutor Ricardo Prado, no início da sua fala, para que as mulheres olhem para as mulheres candidatas. Eu vou até acrescentar aqui que os homens também olhem para as mulheres candidatas, que homens e mulheres votem em mulheres competentes, não é verdade, doutor Ricardo Prado? Sim, com certeza, Mauro. Você tem uma necessidade desse olhar, né? Mas como você tem uma questão de representatividade, né? Se as mulheres fizerem isso, elas já têm a maioria da população. Já tem, é verdade. Elas têm voto suficiente. Obviamente, contarão com alguns votos masculinos também, entendeu? Acredito nisso. Doutor Carlos Gouveia, seu entendimento sobre esse tema? Bom, eu acho que a gente tem aí alguns pontos importantíssimos para serem debatidos aí na nova legislatura, seja como ela vier. Porque, de fato, como o doutor Ricardo falou, os vários modelos já foram tentados. Tivemos a questão do patrocínio, ou pelo menos do investimento, ou do apoio direto de empresas que têm os seus problemas. Pessoas que gostariam de apoiar determinados candidatos, que é a proposta do Novo, que acaba apoiando esse tipo de mudança. E você tem o fundo partidário agora, o fundo público, que foi o que acabou sendo implementado esse ano. O grande problema é que viram faz de conta. Nós vimos muitas mulheres não receberam e deveriam ter tido o seu quinhão de forma proporcional. Muitas pessoas que queriam algum tipo de renovação na política e se lançavam com essa bandeira acabaram não tendo acesso. Então, o problema é muito, muito maior.
a gente acaba, na verdade, meu medo e a preocupação é isso, o fundo público, para apoiar as candidaturas, acaba, na verdade, apoiando os grandes caciques que se perpetuam. E essa decisão de como vai ser essa divisão acaba sendo tomada lá em poucos gabinetes. Então, acho que compete, sim, em primeiro lugar, ter uma eleição muito adequada, com as pessoas votando conscientemente, buscando o seu representante como legítimo transmissor dos seus ideais, das suas ideias e projetos, para que, de fato, a gente tenha essa mudança acontecendo. O Congresso tem um poder enorme, cada vez maior. Se a gente não votar corretamente, de fato, a gente vai estar se enterrando, né? Então, acho que o momento é de uma revisão e fazer uma votação adequada e, obviamente, se fazendo representar de forma adequada. E, obviamente, as mulheres têm toda a competência para isso, já mostraram que podem fazer grandes governos ou grandes representações aí em nosso nome. 12h15 agora, vamos seguindo por aqui. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do Escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O nosso próximo tema por aqui é o seguinte: apesar das incertezas e dos desafios econômicos, políticos e sociais, as empresas de médio porte do país mantêm um bom nível de confiança em relação ao futuro de seus negócios. O otimismo foi aferido pela Fundação Dom Cabral a partir do Índice de Confiança das Médias Empresas, que considera a média da avaliação da condição atual e a expectativa futura do ambiente de negócio. Entre os fatores que reduzem a confiança dos médios empresários estão a instabilidade econômica, a turbulência no ambiente político e social e os custos do negócio. Ainda assim, eles avaliam bem o cenário atual e estão otimistas com relação aos volumes de venda, ao ambiente competitivo e aos impactos que as transformações tecnológicas devem provocar nos próximos meses. Boa notícia, não é, doutor Gouveia? Excelente. Na verdade, a gente tem essa questão do ambiente econômico, que ele, no caso brasileiro, ele é um ambiente robusto. Nós temos 220 milhões praticamente de consumidores. O brasileiro, por natureza, é empreendedor, ele é arrojado, ele quer exatamente se desenvolver, avançar. E o índice de confiança de pequenas e médias empresas, ele traz exatamente uma fotografia adequada de como está. E isso facilita bastante, porque abre oportunidades de crédito, abre até um ambiente mais favorável e acolhedor. Nós temos outros índices que são bem interessantes, Mauro, como, por exemplo, um que nós estamos tentando desenvolver agora junto com a FGV Ethics, que é um índice de percepção da corrupção no setor de saúde, que ele vai indicar também quais os avanços que estão sendo feitos no combate à corrupção, seja por entidades como o Instituto Ética Saúde, o INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, quão efetivo a gente está sendo. Esse é um índice que provavelmente vai ser lançado também no ano que vem, se tudo der certo, e ele traz ferramentas como esse índice de confiança muito importantes, seja para o empresariado, para a comunidade financeira e até para os próprios gestores, no sentido de apoiar novas iniciativas. Esse índice, que deve ser lançado no ano que vem, parceria da CBDL com a Fundação Getúlio Vargas, é isso? Isso, na verdade, ele é até mais amplo, é do Instituto Ética Saúde, onde Sim. A CBDL faz parte, o próprio INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, é um dos cooperadores também, e ele vai ser feito e desenvolvido dentro da própria FGV, através da área chamada FGV Ethics, que é uma área que exatamente estuda e avalia toda a questão de integridade no Brasil, a parte de compliance e o combate à corrupção. Então, é um índice importante para dar um sinalizador de como nós estamos avançando ou regredindo, né? E aí, dependendo de como for, ele vai ter uma regularidade. A ideia é a gente exatamente ajustar o roteiro. Medirá essa percepção da corrupção no setor da saúde também na área pública? Sim, principalmente. A ideia é você
ter um índice de percepção. Então, vai ser uma pesquisa quali quantitativa e que vai envolver diversos atores aí do setor, tanto empresários, a parte de servidores públicos e gestores que acabam atuando nesses segmentos. Vai ser fundamental, Mauro. Eu vou fazer questão de trazê-lo, muito bom, junto com a professora Lígia Maura, aí para até dar mais detalhes. Sim, então já está dito aqui em primeira mão a respeito desse trabalho. Muito bom. Vamos acompanhar de perto quando já estiver aí nas proximidades do lançamento, doutor Gouveia. Procurador Ricardo Prado, muito bem. Então, Fundação Dom Cabral, com esse índice de confiança das médias empresas, é um dado importante, até porque as médias empresas e as pequenas, né, são os principais geradores de renda, são os principais empregadores, né? Você tem uma importância muito grande, né, Mauro, das pequenas e médias empresas para a economia do país. Embora as grandes empresas sejam fundamentais para o comércio exterior, para você ter renda em dólar, porque o Brasil não é autossuficiente em tudo aquilo que a gente consome. Existe uma série de produtos que nós compramos do exterior, E então você precisa das grandes empresas nesse comércio internacional. Mas no dia a dia da população, boa parte dos bens que nós demandamos ele é gerado dentro do próprio país por pequenas e médias empresas, prestadores de serviço, e isso então é muito importante, Então o fato do índice vir favorável nesse momento é uma boa notícia. É óbvio que isso tem que ser acompanhado constantemente, e está sujeito a chuvas e trovoadas, Você tem períodos melhores, períodos piores, mas é importante realmente esse acompanhamento, entendeu? A sociedade americana mede tudo, Mauro, Você tem índice para tudo quanto é tipo de coisa, é impressionante. Mas é o que permite você perceber a realidade e aonde você precisa corrigir, Porque quando você não mede, você não sabe onde está vazando. Se você não tiver um medidor lá na frente da sua casa, se tiver vazamento de água, você não vai perceber. Você percebe porque tem medidor lá na frente. O consumo de energia elétrica, você sabe por quê? Porque tem medidor. Então, a gente precisa realmente, a economia precisa dessas informações para melhorar e para progredir. É um bom sinal de que tem gente trabalhando para produzir respostas para a sociedade brasileira. Mais do que isso, saber onde está o inimigo, Se você não sabe onde é que está, você não sabe quem não sabe como combatê-lo, Sem dúvida, sem dúvida. Doutora Maria Cecília, seu entendimento sobre esse nosso tema, boa perspectiva aí para as médias empresas. Eu acho extremamente importante, porque nós assistimos, eu não vou me lembrar exatamente o percentual, mas houve um deslocamento do emprego para o empreendedorismo após a pandemia, Então, há um contingente da população grande, significativo, alocado nesse setor. E o que me chama a atenção é que o que puxa um pouco, ou significativamente, esse índice para baixo, é o custo do comércio, E aí a gente tem uma ligação grande com a questão do poder aquisitivo da população, da questão do endividamento, e a instabilidade política mexendo nesse índice, que é positivo ainda, mas mostra o quanto nós precisamos não só sermos otimistas, mas também termos políticas públicas voltadas a essa questão, ao endividamento, ao poder aquisitivo, para que isso fique mais sólido, para que a gente não fique só no sentido do otimismo do povo brasileiro, A gente precisa ter uma coisa mais consistente para estruturar isso e alavancar, Mas, de qualquer maneira, o primeiro passo é uma boa visão, O otimismo tem que se transformar, de fato, numa realidade concreta, que é o que a gente... que é o sentido da expectativa, que aquilo se torne algo concreto. E a gente vê, não é, Roberta, nesse momento, a doutora desembargadora Maria Cecília falou a respeito do empreendedorismo, tem sido ainda muito comum, da pandemia para cá, a questão do empreendedorismo por necessidade, E as pessoas não têm outro caminho senão olhar de forma otimista. Eu vou empreender porque senão
não vou poder dar o próximo passo. E a gente está muito longe de chegar no nível, né, dos países desenvolvidos em termos de empreendedorismo. Eu sempre cito aqui, a gente tem o empreendedorismo no Brasil responde por 7% dos negócios. E na Europa, nos países desenvolvidos, é praticamente tudo, mais de 90%. Então, Mauro, eu sou uma pessoa otimista, tá bom? Mas nesse ponto eu vou colocar uma pimenta na nossa discussão, que é o seguinte: muito bem, gostei muito de tudo que todos falaram até agora, mas o que é que eu venho assistindo enquanto educadora? E eu venho assistindo isso gradativamente, ano a ano. Os profissionais estão saindo mal formados de todas as áreas, mas assim, ao extremo de não conseguir mais fazer atividades básicas nas áreas deles. Quando os empresários, os industriais e todos aqueles que fazem parte desse capital perceberem que eles não conseguem mais profissionais competentes para trabalhar com eles, que o desperdício vai ser maior por falta de competência no trabalho, porque não teve uma base de estudo, porque não teve um ensino médio, uma universidade ou um curso técnico adequado que desse conta disso. Quando eles perceberem isso lá na empresa, vai ser tarde. Não é discurso de educadora, é discurso de uma pessoa que está percebendo esse movimento, e eu estou na educação há mais de 30 anos. Esse movimento é gritante. Os profissionais estão saindo mal formados, e isso vai fatalmente influenciar lá na indústria, lá no comércio, lá no empresário de médio e pequeno porte. É preciso olhar para a educação. Não tem mais saída. Não dá. Tem que ter investimento na educação, tem que ter um olhar cuidadoso da educação. É urgente. Bastante pertinente a sua observação. Esse é um lado, né, uma ponta da corda, né, o despreparo de muitos profissionais, e na outra ponta é o preparo dos profissionais que não encontram aqui o caminho para todo aquele aprendizado que eles têm, e aí ocorre a fuga de cérebros. É muita gente que vai embora. Exatamente, existe essa fuga, sim. Eles não estão retornando até por várias questões que não vêm ao caso aqui. E os que ficam, a mão de obra que nós podemos contar é essa que está mal formada. Então, tem uma discrepância muito grande que fatalmente vai cair na economia. Porque um país que investe numa educação robusta vai ter uma economia robusta. Isso é fato. A gente pode olhar os índices de outros países. Isso daí é fato, está lá escrito em pesquisa acadêmica, em índice, em números. Por que nós não olhamos para a educação? Os próximos assuntos, os próximos tópicos que nós vamos olhar hoje, também a educação está ali na base. É muito difícil você ter alguém que pare e olha, lá na base, eu preciso formar melhor para eu ter uma pessoa aqui comigo que entenda o meu sistema. É tecnologia? Eu vou ter uma tecnologia avançada? Quem vai entender dessa tecnologia avançada para poder caminhar comigo na minha empresa? Quem? Onde? Aqueles que entendiam foram embora. E os que ficaram? Foram formados onde? Com que base? Isso é muito sério. Um país que não olhar para essa situação vai quebrar. Os nossos problemas educacionais, Roberta, eles as causas desses problemas educacionais são mais ligadas à falta de vontade política ou falta de competência política. É querer fazer, mas não saber fazer. A gente precisa começar nesse minuto. E se a gente começar a mudança nesse minuto, a gente já vai levar várias gerações para poder chegar a um resultado. Outros países chegaram mais rápido, mas tinham realidades diferentes da nossa. Exatamente. Vamos fazer um exercício rápido. Vamos pegar os últimos, 10 anos, para não ser tendenciosa. Vamos pegar os últimos 10 anos e vamos analisar quem foram os ministros da educação. Quais eram da área da educação? Quais realmente entendiam dessa problemática toda? Há interesse em colocar o ministro da Educação que entenda de educação?
Será que não é, de repente, mais prático eu ter pessoas que não sejam bem formadas para que eu possa iludir de alguma forma? Não sei. Será que a educação dá muito trabalho e eu, de repente, não vou olhar porque eu também não entendo muito bem, é muito confuso? Não sei. Mas se eu tiver secretários de educação, se eu tiver ministros de educação que entendam de educação, que possam lutar por isso, já é um grande avanço, né? Então, um cuidado maior em montar um secretariado, em montar um ministério, com um olhar cuidadoso ali para a educação, que é a nossa base. Nenhum de nós estaria aqui se não tivesse essa base, não é? A educação tem que ser vista como um planejamento de Estado, não como um planejamento de governo. Esse é o ponto principal. É política de Estado, não é política de governo. 12:30, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Um intervalo rapidinho, um gole de água para cada um, e aí na volta aqui a gente dá sequência com os próximos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta pela AllTV ao vivo, AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Faltando 29 minutos para 13h agora, e o próximo tema por aqui. Em razão do atual surto de meningite meningocócica na Vila Formosa e em Aricanduva, zona leste aqui da capital, e também da possibilidade de evolução rápida para a forma grave da doença, a Prefeitura de São Paulo intensificou a vacinação na população das áreas afetadas. A vacina é indicada para todos, embora na rede pública só esteja disponível no calendário para a imunização de crianças, adolescentes e adultos em situações especiais, além de aplicação em casos de surto da doença. Uma mulher de 42 anos morreu vítima da meningite meningocócica do tipo C. Doutor Gouveia, qual é o alerta nesse momento? Mauro, nós estamos diante de um grande problema. Na verdade, acho que todos nós aprendemos muito e a duras penas durante a pandemia a importância de buscar a manutenção de acesso à saúde de forma permanente. O SUS ele acabou trazendo essa possibilidade e mostrou que nós temos, sim, um sistema robusto e que, se funcionar de forma adequada e com devido suporte, ele pode dar as respostas. O Plano Nacional de Imunização, ele existe, a gente tem uma rede muito bem estruturada de postos, unidades básicas de saúde e outras tantas que podem dar esse suporte para a população, principalmente diante de surtos como o que a gente está vendo agora. A pergunta é, precisaria ter um surto, que depois pode virar uma epidemia, uma pandemia? Óbvio que a gente tem que tentar evitar. E isso aí tem várias formas. O que nós estamos vendo em São Paulo infelizmente, é um surto que já acontece em algumas regiões, já com óbito, inclusive, e que tem que ser trabalhado para que se evite o alastramento. No caso da meningite, ela pode ser de origem bacteriana, que é o mais sério, e pode ser de origem viral, o fungo, ou até outras possibilidades. Mas os mais comuns são tanto por via bacteriana ou viral. A viral, ela acaba, na verdade, até a pessoa se cura de forma relativamente rápida, mas no caso da bacteriana, infelizmente, pode levar ao óbito, como dessa senhora que morreu aqui em São Paulo, de 42 anos.
Então, a vacinação ela é fundamental, tem que ser feita de forma plena, e não apenas no caso da meningite. Na verdade, acho que o ponto até que a gente pode trazer aqui é a questão do diagnóstico, a questão da vacinação e das terapias disponíveis para as diferentes situações. Nós, infelizmente, temos visto uma onda anti-vacinação, o que gera a desinformação, gera confusão, e as pessoas muitas vezes acabam deixando de aplicar nas crianças vacinas que seriam obrigatórias em determinadas faixas de idade. E isso permite o surgimento ou o ressurgimento de determinadas doenças que já eram esquecidas, já foram ultrapassadas e até pensava-se que eliminadas, né? O impacto disso na população é enorme. Nós vimos no caso do Covid o que causou esse grande número de pessoas que morreram e acabaram sofrendo de alguma forma, tanto eles quanto seus familiares. O estudo do IPEA mostra que, por exemplo, de 2019 para 2021, nós perdemos, em termos de expectativa média de vida, 4,4 anos. Ou seja, em 2019 eram 76,6 anos de vida, a média, e agora nós caímos para 72,2. Aliado ao problema de educação, que a senhora Renata falou agora há pouco, que nós, de fato, estamos enfrentando, o cenário é horrível para o futuro, né? Impacto em termos de economia, de geração de riqueza, questão previdenciária, tudo isso vai trazer transtornos enormes e grandes desafios para os próximos gestores. Então, acho que educação e saúde são duas áreas que a gente não precisava ficar discutindo. É essencial que se tenha, sim, um plano de Estado que possa ser continuado, que se olhe no médio para longo prazo e, de fato, se faça essa reversão completa da situação que hoje a gente vive, que é investimento decrescente, não só em infraestrutura, mas principalmente tanto na educação quanto na saúde. E isso é muito preocupante. Essa preocupação agora, nesse momento, por conta desse surto aqui na zona leste da capital, a população local lá está sendo vacinada, adultos e adolescentes, mas, de uma maneira geral, a vacina é indicada para os adolescentes. Então, como é que a gente vai fazer em relação ao restante da população da capital? Pode haver uma corrida aí em direção aos postos e não vai ter vacina para todos, primeiro porque não tem mesmo, e segundo porque a vacina não é indicada para todos. Aí é o papel do gestor público, né? Ele tem que estabelecer políticas de saúde pública de acordo com a situação. Se você tem, e aí é uma atividade que a CBDL vai desenvolver, inclusive, já a partir desse final de ano, que é um observatório do diagnóstico. Nesse observatório, a gente vai tentar mapear o efetivo uso de ferramentas de diagnóstico, no caso de resistência antimicrobiana, que é um dos grandes males do século, e ainda temos muito a melhorar nesse sentido. A gente vai estar monitorando o que está sendo feito de diagnóstico para detecção, para identificação das bactérias e para o sequenciamento, o que dizer que quais são as cepas, ou seja, qual é exatamente o tipo de bactéria e a resistência a que tipo de antibiótico. Com essa informação de levantamento do que está acontecendo de diagnóstico de forma georreferenciada, Maura, você consegue ter um mapeamento adequado. E aí, do outro lado, a gente vai pretender, a ideia é essa, mapear a utilização de antibióticos através das prescrições entregues nas farmácias. Se você tem cada vez antibióticos mais fortes, que são teoricamente mais potentes, a gente tem ali uma sinalização de que tem um aumento da resistência daquelas bactérias a determinados antibióticos. E isso é um problema. Por quê? Cada vez o antibiótico vai ser eficaz por menos tempo, vai custar mais caro e vai ter um ciclo de vida menor. Então, o risco é a gente criar verdadeiras bactérias super, hiper resistentes. E aí nada resolve. Entra-se num hospital para tratar uma perna quebrada e você sai já para ser enterrado porque pegou uma bactéria contra a qual não existe mais medicamento adequado. Então,
Todas essas informações, só para concluir, elas são Sim. fundamentais para dar para o gestor um guia de como atuar. E no cenário de recursos escassos, como o caso das vacinas, dele tomar a decisão mais acertada, qual a população-alvo e região que ele deve concentrar, enquanto, obviamente, a gente busca soluções para melhorar a disponibilidade desse tipo de terapia ou de solução. Qual é a recomendação, doutor Gouveia, para a população no caso de sintomas? Porque é possível alguém com meningite não saber que tem meningite, porque os sintomas não indicam, os sintomas podem ficar mais parecidos com uma gripe, com um resfriado, e não aqueles específicos da meningite, se curar disso e, ao mesmo tempo, transmitir essa doença? Então, como a meningite pode ser transmitida até, na verdade, ela é o quê? Uma inflamação ao redor da meninge, e ela pode ser, como eu falei, por origem bacteriana. A bactéria a gente transmite, pode ser por via respiratória, por um contato, tem várias formas. E muitas delas são bactérias que poderiam ser evitadas, né? Escherichia coli, tem várias outras que são bem danosas. Então, primeiro, a questão de higiene, a questão de cuidado, ao menor sintoma, verifique, busque o seu profissional de saúde que possa lhe dar algum tipo de assistência, e, obviamente, buscar informação através de um teste adequado para saber. Não tem muito mais o que falar, é realmente monitorar e tentar, na menor indicação, buscar um apoio de um profissional para tentar esclarecer. E, obviamente, avisar os contactantes para que isso não se espalhe, né? Faltando 19 minutos para 1h, vamos aqui para o próximo assunto do Gente do MPD que fala. Pesquisa Poder Data, realizada essa semana, mostra que só 10% dos eleitores dizem que podem não sair de casa para votar no próximo domingo. Essa taxa é a soma de quem respondeu que pode ir, mas não tem certeza, 6%, não vai votar, 2%, ou não sabe, 2%. Os que dizem com certeza irão votar no primeiro turno são 90%. Como o voto no Brasil é obrigatório, o entrevistado tende a dizer que vai comparecer. Por isso, a taxa de abstenção nas eleições é um dado difícil de captar em pesquisas. Historicamente, ela fica em torno de 20%. No pleito de 2018, foi de 20,3%. E em 2020, nas eleições municipais, chegou a 23,14%. Doutor Ricardo Prado, realmente é um aspecto difícil para se pegar nas pesquisas, e o que uma pesquisa de sondagem aponta ali como intenção de voto, na verdade pode não se transformar em voto lá digitado na urna. E aí modifica também o resultado das pesquisas. É verdade, Mauro. Na verdade, você tem algumas pesquisas que são sobre dados concretos, né, e cujos resultados são precisos. E você tem outras que são sobre expectativas, né, ou sobre fatos futuros, né? E aí você tem uma margem de erro realmente que acaba sendo mais considerável, né? Até porque as coisas vão mudando, né, no decorrer do percurso. Então, como nem toda a população tem transporte próprio, entendeu? Né? Que depende, às vezes, do transporte público, depende, às vezes, de uma carona de um amigo, e etc. e tal, você tem dados que podem influenciar realmente nesse resultado, e, às vezes, a coisa está até um pouco alheia à vontade da pessoa, né? De repente, a pessoa quer ir votar e chega no dia, ela fica doente, não pode ir. Então, você tem uma série de situações que são variáveis. O importante é que as pessoas compareçam para fazer as suas opções, para fazer as suas escolhas, né? Porque quem não escolhe, deixa os outros escolherem em seu lugar. Depois não dá para reclamar, né? Quer dizer, se você não vai, se você não exerce o seu direito, você acaba deixando realmente que os outros escolhem em seu lugar, né? E é importante para o país, para a democracia, é importante que as pessoas compareçam. Agora, é natural que haja algumas pessoas que tenham um certo desalento, às vezes, né, com relação à política, entendeu? Né? Infelizmente, os nossos políticos têm alguma parcela de responsabilidade sobre isso, entendeu? Né?
e isso causa um certo desalento na população, que também é perfeitamente compreensível. Mas, como nós vivemos um pouco de esperança, nós precisamos sempre acreditar que o mundo ainda pode melhorar, né, Mauro? Sem dúvida. Desembargadora Maria Cecília, 10% dos eleitores admitem que podem não votar, segundo pesquisa Poder Data, seu entendimento? Então, Mauro, essa questão me faz lembrar de uma outra que está vinculada a ela, né? Então, recentemente, todos os comentaristas começaram a apontar o voto envergonhado, né? Se o voto envergonhado seria de A, B, C, D, E, F, G. Então, eu acho que são duas questões que andam juntas, né? A questão da não revelação do voto nessas pesquisas, que seria o tal do voto envergonhado, e a abstenção. E aí eu concordo muito com o doutor Ricardo na questão como eu vou dizer, do desânimo do eleitor em relação à conjuntura política. Então, isso faz com que não se tenha vontade de votar e, ao mesmo tempo, a gente chama atenção para a relevância desse ato. E só para trazer aqui para quem nos ouve, né, essas últimas eleições da Itália apresentaram o maior índice de abstenção dos últimos tempos. Então, sim, quando o doutor Ricardo fala da descrença na política, e eu acho que tem uma ligação grande, mas, evidentemente, a gente precisa chamar a população para ir às urnas, porque a descrença também acontece pela nossa ausência, né? É importante que a gente tente mudar todo o contexto que nos incomoda e que nos desilude, né? Roberta Bock, esse ponto levantado pela desembargadora Maria Cecília, do voto envergonhado, isso também é um problema para as pesquisas, porque a pessoa pode não responder a pesquisa em razão do voto envergonhado, mas ela pode até apontar que ela vai votar em outro, né? Porque ela está com vergonha de dizer que vai votar naquele que de fato ela pretende, né? Tem a espiral do silêncio, que é um outro fenômeno aí também, não sei se cabe analisar aqui, quando você, para evitar problemas, né, no seu grupo social, você evita também falar a respeito do seu voto. Então, para você falar do seu voto, você tem que ter segurança. Para você ter segurança, você tem que entender o porquê que você vai votar em determinada pessoa. Para você entender, você tem que ter sido educado e trabalhado nessa questão, não é? Então, esse é um ponto. Outro ponto, nós vivemos uma pobreza extrema no nosso país. Algumas pessoas não terão condições financeiras de ir votar. O passe livre, em algumas regiões do nosso país, eles estão sendo questionados, né? Esse passe livre está sendo questionado. Por quê? Então, a pessoa pode não ter condição física, nós passamos por uma pandemia, tem muitas sequelas, nós não temos condições financeiras, muitas pessoas não vão votar porque não têm condições financeiras, e outras não entendem o porquê do voto, não conseguem perceber o quanto aquele gestor pode influenciar no dia a dia dela. E ela não conhece os candidatos, ela não tem tempo, e nós vivemos um momento muito corrido, inclusive vai cair na questão que nós discutimos anteriormente, que nós estamos descuidando muito da nossa saúde por conta dessa correria, né? Então, por conta dessa correria e por conta dos outros detalhes, a pessoa não consegue nem entender em quem votar, então ela não vai. Ela não vai e coloca no mesmo bolo, todo mundo, ninguém presta, eu não quero saber de ninguém. É uma coisa fácil, uma resposta fácil. Novamente, nós vamos voltar lá na raiz, que eu não vou ser repetitiva, porque eu já coloquei aqui, mas nós voltaremos na nossa raiz. Como é que nós estamos mostrando para essas pessoas o quanto é importante o voto? É a minha hora de falar, né? É um trabalho grande. Eu já vou passar aqui para o próximo tema, porque faltam 12 minutos para 13h, temos esse debate a fazer, ainda temos as questões aqui da nossa audiência. O aplicativo Pardal ultrapassou pela primeira vez, desde que foi lançado em 2014, a média diária de 1.000 notificações no intervalo de uma semana. Entre 19 e 25 de setembro, ocorreram 1.025 denúncias por dia de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral por meio do aplicativo. O app voltou a funcionar com nova atualização em 16 de agosto para essas eleições de 2022.
Até a última segunda-feira, dia 26, recebeu 24.257 notificações de irregularidades. As denúncias englobam propaganda eleitoral irregular, compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social. Procurador Ricardo Prado, como é que isso funciona no caso? Uma investigação começa no Ministério Público Eleitoral, termina no TSE, quando, claro, há algum indício de fato de irregularidade. Como é que é feito esse trabalho de apuração? Você tem uma investigação que não... nem todo fato, eventualmente, pode ser um crime eleitoral, mas pode ser um ilícito eleitoral também, às vezes punido com multa ou com outras formas de punição que não geram necessariamente, às vezes, a cassação do registro, né? A pior punição que você tem normalmente na matéria eleitoral é cassar a candidatura, certo? Embora alguns fatos possam também caracterizar crime eleitoral e, eventualmente, estarem sujeitos a pena privativa de liberdade, mas normalmente são penas pequenas, entendeu, né? E acabam sendo cumpridas com algum benefício. Essa investigação é feita pela polícia e encaminhada para o Ministério Público, que, sendo o caso, apresenta a denúncia, apresenta a acusação, que é julgado por um órgão do Poder Judiciário. Normalmente é o juiz eleitoral da circunscrição, tá? Você tem a divisão pleito estadual, pleito federal, né, e questão de competência dos órgãos judiciários. No caso de recurso, ele vai para um tribunal estadual ou para o tribunal regional eleitoral. A desembargadora está aqui, pode até explicar melhor para vocês, né, para o público. E, excepcionalmente, pode acabar indo parar no TSE, mas são casos raros, eu tenho a impressão que não é a maioria dos julgamentos, não. Entendeu? A parte do Ministério Público é apresentar a acusação e depois o Judiciário é que vai dar a resposta final a respeito disso. Desembargadora, o problema acaba sendo a demora, né? O Ministério Público Eleitoral apresenta a acusação, isso avança, pode chegar ao TSE conforme os recursos, enfim. Aí a eleição já passou, muitas vezes o candidato até venceu, tomou posse, e aí as punições acabam ficando para trás ou nem ocorrem, né? Infelizmente, eu sou obrigada a concordar, né? Existe o tempo do processo que não é o mesmo tempo da sociedade e do encaminhamento enfim, dos atos da sociedade. Isso tem um descompasso e nos causa uma perplexidade. Mas, de qualquer maneira, é importante que essas irregularidades sejam apontadas, que sejam levantadas. E aí até a Roberta talvez discorde de mim um pouco num aspecto que, embora nós tenhamos, sim, uma demanda de educação gigantesca, uma defasagem, uma falta de investimento político, humano e econômico na área de educação. Nos últimos anos, penso eu, que os brasileiros começaram a entender mais de política, de constituição, de democracia, de direitos e deveres. Então, quando a gente fala também num aumento de reclamações, de denúncias em relação a irregularidades de natureza eleitoral, me parece, aí é uma percepção pessoal, que há uma compreensão maior também de direitos e deveres do cidadão nesse contexto. Então, eu não vejo isso como um fato ruim. Eu vejo como uma questão que tem o seu lado muito positivo, que é o da ampliação do conhecimento dos direitos, deveres e limites dentro do contexto eleitoral. Então, me parece uma coisa positiva. Roberta Bock, em que medida uma irregularidade eleitoral, um crime eleitoral, tem mais a ver com a falta de educação e com a má-fé? Bom, a meu ver, é corrupção, né?
nós já tivemos uma época, essa discussão aqui. A pessoa faz, não tem punição, ela faz mais um pouco, é um desespero total, vale tudo, não é? E ela acredita que lá no final ela não vai ser punida. Demora muito, há uma morosidade muito grande, quando for lá na frente ela já está eleita e já ganhou até a imunidade, não é? Esse movimento que a doutora Maria Cecília falou agora, eu concordo. Nós nunca tivemos tantas pessoas antenadas no movimento político por puro medo e desespero. Mas nós temos uma parcela muito grande, que mais de 30% da nossa população ainda não entendeu esse movimento, né? Nós temos uma parcela à margem, cada vez mais à margem da nossa sociedade, que não tem condições de entender isso. Então, nós ainda temos um movimento educacional muito grande para avançar, né? E nesse caso específico que nós estamos estudando agora, falando agora, é o fato da corrupção e a não punição, e a morosidade da justiça. Faltando 5 minutos para 1h, o tempo está em cima, e eu vou aqui para as perguntas da nossa audiência. Doutor Gouveia, Juliana Rocha está no Instagram. Por que temos tido um aumento tão grande nos casos de doenças degenerativas, pergunta ela, e como os laboratórios têm se preparado para isso? Bom, excelente pergunta. Na verdade, nós deixamos, durante esses 2 anos da pandemia, de cuidar e ter uma atenção especial para várias situações que deveriam ter sido monitoradas. Então, doenças crônicas não transmissíveis, né, e também indo para as degenerativas, todas elas que poderiam eventualmente ser detectadas precocemente, levando a uma mudança de hábito ou ao início de uma determinada terapia, elas poderiam exatamente ter sido iniciadas naquele tempo e não foram. Então, quando forem detectadas, talvez seja tarde demais. No caso de determinadas doenças raras e até degenerativas, existem sim vários avanços em termos de terapia, isso mundialmente. O Brasil tem monitorado isso, a gente tem tanto a Conitec no Ministério da Saúde quanto a ANS, que fazem o monitoramento do horizonte tecnológico e, se provocados, eles fazem a avaliação de tecnologia da saúde até para incorporar, seja no sistema público, SUS, ou pela saúde suplementar, essas terapias inovadoras que vão surgindo. Então, esse é um tema para um programa inteiro, mas, de qualquer jeito, fica aí o recado. Não só para essas doenças, sim, haverá tratamentos adequados à medida que a tecnologia evolua, e para as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e tudo mais, é fundamental que as pessoas mantenham e retomem, na verdade, seus check-ups habituais. Desembargadora Maria Cecília, o seu Jaime do Jardim Boa Filho, olha aqui na capital, zona oeste da cidade, sempre participando com a gente. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. Ele quer saber o seguinte: dívida com mais de 5 anos pode ser cobrada na justiça? Bom, o prazo depende um pouco da dívida e da origem dessa dívida, porque os prazos prescricionais, eles são variáveis. Então, de um modo geral, a gente usa essa questão dos 5 anos, porque são os crimes, os débitos tributários, as questões contra a administração pública, etc. A gente precisa saber que a origem dessa dívida, ela vem de um contrato, ela vem de uma aquisição. Então, ele precisaria verificar isso especificamente em relação à natureza desse valor, dessa origem. Procurador Ricardo Prado, Vitor Martins no Facebook pergunta quais têm sido as maiores dificuldades do Ministério Público ou quais serão, né, as maiores dificuldades do Ministério Público em relação às eleições deste domingo? Boa pergunta. Ele pergunta do Ministério Público, talvez o Ministério Público Eleitoral, né? Enfim, ou de ambos. Não, na verdade, o Ministério Público Eleitoral é parte, na verdade, do parte, sim. Então, a pergunta está correta, entendeu, né? As dificuldades são as dificuldades que as eleições realmente impõem, né? Principalmente uma eleição polarizada, entendeu, né? Que dificulta um pouco o andamento dos trabalhos. Mas
a apuração dos fatos, ele depende muito da participação das pessoas, né? E das pessoas eventualmente apresentarem, né, as denúncias e permitir que os fatos que eventualmente estejam ilegais ou irregulares possam ser apurados. Mas o Ministério Público estará presente acompanhando toda a eleição, desde a votação até a apuração, né, e até para fiscalizar e para poder acompanhar a transparência que é inerente a esse processo, né, e que hoje em dia é muito salutar. Então, eu tenho a impressão que o Ministério Público tem o instrumental necessário, sim, para fazer a sua função, e nós teremos uma boa eleição. Roberta Bock, bem rapidinho, nosso tempo já está em cima também. Laura Fernandes também está no Facebook, assim como o Vitor Martins. Ela quer saber por que os planos de governo dos candidatos, uns mais, outros menos, mas todos são tão superficiais em relação à educação. Então, eu também gostaria de saber. Primeiro, seria interessante que houvesse um plano de Estado, sabe? Não um plano de governo, porque um plano de governo ele só visa aquele período daquele governo. Uma política de Estado pensa no depois. E para o político é complicado pensar no depois, porque no depois ele acha que ele não vai estar ali, que ele não vai conseguir mais voto, ele quer fazer o agora, ele quer mostrar o agora. Então, fazer obra, ponte, arrumar aqui e ali, prometer ambulância e tal, é mais legal do que investir na educação, que demora, que é a longo prazo, mas que ele não entendeu ainda que é a base, né? Talvez seja alguma coisa por aí. Mas vamos ficar assim, ligado na diferença de política de governo e política de Estado. Vamos procurar aí para a gente saber qual é a diferença. Muito bem, pessoal. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira. É sempre do Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente Dr. Ricardo Prado, procurador de justiça aposentado, ex-presidente do MPD, advogada, desembargadora federal aposentada, doutora Maria Cecília Mello, do TRF3 e atual vice-presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp, a Roberta Bock, professora e neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo, e doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Obrigado, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral a do Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã ao vivo aqui pela AltV e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.